Olá, sexto ano, quarta videoaula de ciências, estamos na unidade 2 e no vídeo anterior a gente aprendeu sobre as rochas. As rochas são compostas de minerais, o feldespato dá os tons amarelados, a mica dá as colorações mais escuras e o quartzo a parte mais esbranquiçada. As rochas podem ser magmáticas ou sedimentares ou metamórficas. As rochas magmáticas são aquelas que vêm do magma. Aqui tem como exemplo o granito e também o basalto. O basalto é uma rocha magmática que esfriou muito rápido e não deu tempo dos minerais se juntarem e ficou de cor escura. Já o granito é uma rocha intrusiva em que os minerais tiveram tempo de se formar e formar essas colorações. Aqui uma rocha sedimentar, o arenito. Rocha sedimentar é aquela que tem camadas e ela é formada pela deposição de sedimentos. Areia e barro, por exemplo, vão se acumulando ao longo do tempo e vão formando camadas. O mármore e o gneiss são exemplos de rochas metamórficas. Rochas metamórficas são aquelas que sofreram uma mudança, uma metamorfose na sua estrutura. Antes elas eram magmáticas ou sedimentares, porém, depois dessa mudança de pressão e temperatura, elas se transformaram em rochas metamórficas. Na aula passada, vocês tiveram as tarefas da página 43 e 44 da apostila, e a gente vai começar a correção por elas depois do caderno de atividades. Então, na apostila, vocês tinham o exercício número 1, que tinha que preencher, através desse banco de palavras, as questões A, B, C, D. Então, a letra A, as rochas magmáticas formam-se no interior, no caso são as intrusivas. Letra B, a união de grãos de areia forma uma rocha sedimentar chamada de arenito, areia, arenito. C, o basalto é uma rocha magmática ou ígnea. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica. Exercício número 2, vocês tinham que colocar os números no local correto na figura e também escrever ciclo das rochas. Então, o número 1 aqui, número 2 aqui, número 3, número 4, número 5 e número 6. Exercício número 3, tinha que fazer um xizinho, classificando basalto, arenito, mármore, argila, gneiss e granito, se eram rochas ígneas, sedimentares ou metamórficas. Basalto é uma rocha ígnea, o arenito é uma rocha sedimentar, o mármore é metamórfica, a argila é sedimentar, o gneiss é metamórfica e o granito é uma rocha do tipo ígnea. Exercício agora do caderno de atividades. Exercício número 8, tinha que assinalar todos os componentes da litosfera, que no caso eram rocha, solo, a parte superior do manto e as montanhas. O magma faz parte do manto, enquanto que o núcleo terrestre é um núcleo terrestre. Né? Exercício 9 tinha que colocar qual é o tipo de rocha que se forma a partir do magma, no caso rochas ígneas ou magmáticas. No exercício 10, sobre o granito, por que o granito tem cores variadas devido à presença de mica, feldespato e quartzo, né? Então, quanto mais quartzo, mais branco, mais feldespato, mais amarelado, amarronzado, quanto mais mica, mais escuro. Então, por isso que o granito tem colorações variadas. No exercício 11, tinha que colocar quais as etapas em ordem aqui. No caso, a primeira etapa se chama sedimentação, a segunda é a compactação, ou seja, os grãozinhos vão sendo socados uns contra os outros, e a terceira etapa é a etapa de cimentação, ou seja, esses sedimentos eles são colados uns aos outros. No exercício 12, a pergunta é se essa rocha é mesmo sedimentar. A resposta é sim, porque justamente tem essas camadas, né? No exercício número 13, tem uma pergunta sobre a hematita, né, que é chamada de minério de ferro. A primeira pergunta é se ela é uma rocha mineral. No caso, hematita é um mineral. E qual a diferença entre os dois termos? É que os minerais compõem as rochas. As rochas são formadas de minerais. No exercício de letra B, tinha que dar um exemplo para cada tipo de rocha e uma explicação, né? Como a gente já viu na aula passada e também na aula de hoje. Então, aqui um exemplo de resposta correta para cada item. Então, essas respostas aqui vocês podem escrever com as próprias palavras, mas desde que coloque então que a magmática vem do magma, sedimentar dos sedimentos, a metamórfica de transformação.
certo? Exercício número 14. Na 14 tinha que identificar verdadeiro ou falso. Então, sobre o mármore. Letra A, o mármore é um tipo de rocha metamórfica, né? Embora ele tenha camadas, ele vem de uma rocha sedimentar que sofreu transformação, tá? Mas ele é uma rocha metamórfica. Na letra B, é verdadeiro, porque ele demora milhares de anos para ser formado. A letra C é verdadeiro também. E na letra D, falsa, porque não houve alteração na composição do mármore. Entre calcário e mármore, a única diferença é mudança de pressão e temperatura. Os minerais dos dois são os mesmos. No exercício 15, aqui uma sugestão de resposta para cada um, era como uma questão anterior que tinha que explicar, então, características das rochas metamórficas, sedimentares e magmáticas. No exercício 16, tinha que assinar a alternativa correta sobre as rochas metamórficas, que no caso era a letra B. Na 17, tinha que preencher aqui com os nomes rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. No caso, a única que tinha que estar exatamente aqui era essa, porque a única flechinha que sai do magma e vai para algum lugar é aqui. Em nenhum outro ponto tem uma flecha saindo do magma. Então, se essa daqui está saindo do magma, aqui, rocha magmática. As outras duas tanto faz, né? Sedimentar ou metamórfica. Porém, no exercício 18, um exercício bastante confuso, você deveria colocar essa sequência de respostas partindo do princípio que na 17 você fez desse jeito. Se na 17 você respondeu nessa ordem, na 18 a resposta fica assim. Se na 17 você respondeu diferente, a resposta obviamente não seria essa daqui. Agora a gente vai trabalhar a apostila da página 44 a 46. Abrindo a apostila na página 44, vocês vão encontrar o texto sobre as rochas contam histórias, explicando que as rochas, né, apesar de a gente dar esses nomes para elas terem essas características, elas têm bastante utilidade porque elas explicam, elas nos mostram o que já aconteceu no planeta Terra. Então, vocês devem ler daqui da página 44 até a página 46, até o final da página 46, aqui, tá? E depois que você terminar a leitura, você volta para o vídeo. Mas primeiro faça a leitura, tá? Pausa o vídeo, leia e depois volte. As rochas são utilizadas pelo ser humano há muito tempo. Os homens das cavernas utilizavam as rochas com algumas utilidades, né? Como objetos. Então aqui tem uma foto, um registro da pedra lascada, mostrando que o ser humano utilizava ela principalmente para caçar. Porém, existem registros encontrados que as pedras tinham esse formato aqui. Qual a grande diferença entre as duas, né? Que essa daqui ela tem um acabamento, ela tem um aspecto mais lixado, mais liso, enquanto essa tem uma superfície toda irregular. Por conta dessa diferença, todos os tipos de rocha que foram encontrados antes disso daqui permitem o ser humano dividir uma época que havia, né, menos acabamento, e essa época aqui ficou conhecida como Idade da Pedra Lascada, ou Pré-História, ou Paleolítico. Já todos aqueles instrumentos que datam, né, de épocas, digamos, mais recentes, em que havia um melhor acabamento, ficaram conhecidos como Idade da Pedra Política ou Neolítico, né, porque o ser humano passou então a, digamos, tomar um pouco mais de cuidado, fazer com mais capricho as coisas, né? Na página número 45, a gente tem a explicação de que as camadas do solo e as próprias rochas permitem o ser humano entender um pouquinho mais do passado. Por quê? Vamos entender aqui, isso daqui é um perfil de solo ou um corte do solo para a gente ver as camadas. Então aqui tem um pouco de capim ainda, daí aqui tem um solo mais escuro, aqui um pouco mais amarronzado, aqui já começa a ter areia, barro misturado com pedras, e daqui para baixo só rocha. Então, essas camadas aqui do solo, elas permitem então o ser humano identificar quanto tempo tem isso daqui, qual a idade dessa rocha, qual é o tempo desse solo. Então, quanto mais profundo for um solo, mais tempo ele levou na sua formação, mais ação de água, micro-organismos houve ali.
Tem solos que são bastante espessos, enquanto que tem outros que só tem uma camadinha bem fininha e embaixo tem pedra, né? Então isso permite o ser humano estudar. E a principal coisa que o ser humano estuda no solo para entender o passado é o registro fóssil. Então por isso que está aqui para a gente entender. Então aqui fala um pouquinho de fóssil, explica como ocorre a formação. Então, principalmente em ambiente aquático ou de lodo, né, de pântano, um animal morreu há muito tempo, no mínimo 5.000 anos atrás. Ele ficou em uma condição de que as partes moles, carne, músculo, pele, são decompostas, resta só o osso, e ele começa a ser, então, soterrado por areia, entre outras coisas. Com o passar do tempo, vão criando mais camadas e camadas de material por cima, e esse material aqui ele petrifica, tá? E depois de muito tempo é descoberto. Então, a questão da descoberta dos fósseis. Então, tem etapas aqui para mostrar como se forma um fóssil de uma pegada. Nessa parte anterior ali mostrava como se formava um fóssil do esqueleto. Então, os fósseis eles podem ser de várias estruturas, né? Geralmente, os fósseis são encontrados onde antigamente era um ambiente aquático, tá? Porque a água é principalmente na parte mais profunda, é um bom ambiente porque tem menos ação de micro-organismos decompositores, tá? E agora vocês vão assistir um vídeo a respeito disso. Porém, antes da gente ir para o vídeo, a gente tem aqui como se fosse as camadas do solo, como a gente viu antes, mas para mostrar a questão dos fósseis. Quanto mais antigo o fóssil é, mais profundo ele está no local. Então, aqui, por exemplo, a gente tem várias camadas. Então, os fósseis são formados porque um ser vivo morre, são formadas camadas mais camadas sobre ele. Então, o fóssil mais antigo é sempre aquele que está mais na profundidade. Então, desses todos aqui, dessa imagem, esse é o fóssil mais antigo, né? E o fóssil mais recente de todos, se a gente analisar em todas as rochas, a gente vai perceber que é esse daqui, que no caso é uma samambaia. Então, quanto mais antigo, mais profundo, quanto mais do lado de fora, mais recente aquele fóssil. Então agora a gente vai assistir o vídeo sobre a formação de fósseis. Prestem bastante atenção. Fósseis são restos de animais ou plantas preservados. Podem ser ossos, pegadas, ovos, fezes de dinossauros. Algumas vezes, o animal todo pode ser preservado, por exemplo pelo gelo. Insetos também podem ser envolvidos em um material viscoso, que exuda das árvores, chamado âmbar, que após algum tempo endurece, preservando o inseto em seu interior. Vamos ver como um dinossauro pode ser fossilizado. O soterramento deve ser rápido. Para que o processo ocorra é a necessária presença de água e a ausência de oxigênio. Ocorre então a infiltração da água. Após isso ocorre a mineralização, onde minerais substituem as partes orgânicas do dinossauro. O processo todo pode ocorrer em alguns anos. Ao longo do tempo, as intempéries podem levar ao afloramento do fóssil. Através de escavações se pode encontrar mais material fossilizado. Então esse vídeo ele é bastante explicativo, né? Ele dá alguns detalhes sobre a formação de fósseis ali no caso do dinossauro. E então a gente conclui a aula de hoje.
fica como tarefa para a gente corrigir na live de quarta-feira, no dia 22, na apostila, na página 47, exercícios de 1 a 4, e no caderno de atividades, os exercícios da página 25 e 26, número 19 a 21. Como complemento para a aula de hoje, esse assunto que a gente estudou está lá no SP com você, na videoaula da semana 2, até os 12 minutos. Não precisa assistir o vídeo inteiro, é só até os 12 minutos. E na revisão da semana 2, entre 11 e 18 minutos, esse assunto também está lá, tá certo? Então, vocês podem assistir o vídeo, que ele ajuda a entender um pouquinho melhor sobre isso que a gente estava estudando. Ok? Obrigado e a gente se vê na quarta-feira. Abraço!